Lucas capítulo 15, versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Glória a Deus. Nós podemos já de antemão entender que essa aqui é a parábola do filho pródigo. E entendemos também que todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele fala de 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Na verdade, são 3 parábolas em uma só, e cada uma delas tratando de maneira específica dos perdidos. E aqui, no caso, Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o 32, trata da parábola do filho pródigo, que é o que nós vamos ver, então, nesse momento. Junto com Lucas capítulo 15, versículos 11 a seguir, também temos Hebreus capítulo 4, versículos 15 ao 16, que diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos ver determinados versículos, cada um por si, e vamos ver aquilo que o Senhor tem para nós. Quando observamos aqui a parábola do filho pródigo, logo no versículo 11 do capítulo 15 de Lucas, nós podemos ver que certo homem tinha 2 filhos. Quando a palavra fala 2, na tipologia, na numerologia bíblica, nós podemos entender que é o número do testemunho. 2 filhos testemunhando de um pai amoroso. 2, testemunho de tudo aquilo que acontecia. 2 filhos. E podemos entender também que eles eram filhos, não eram escravos e também não eram servos. E quando olhamos que eles estavam ali na qualidade de filhos, logo nós podemos entender que eles tinham ali os seus privilégios. Aleluia. E no versículo 12, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Não vejo aqui uma resistência do pai. Logo, nós podemos entender que o livre-arbítrio, ele é algo autêntico do ser humano e que Deus deixa assim para que ninguém se queixe. E podemos ver também no versículo 12 a imaturidade, não só por aquele filho ser o mais jovem, mas como também ele estava cheio de ambições, de desejos, estava buscando as coisas da carne. Estava ele usando da sua qualidade de filho e de herdeiro e fazendo o que bem queria com a sua herança. Lá no versículo 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Aleluia. Nós podemos observar que o menino, o filho, ele, ao falar com o pai que queria os seus bens, ele não sai imediatamente. Logo, nós podemos perceber que houve um tempo para refletir, houve um tempo para pensar. Aleluia. E nós podemos ver também no versículo de número 13, que ele foi para uma terra distante. Quando observamos que ele foi para bem longe, logo nós entendemos que ele foi fugindo de suas responsabilidades, fugindo daquilo que ele deveria fazer, fugindo para uma terra distante,
para que não viesse ser visto, para que não viesse ser controlado, para que não viesse ser ele, então, assistido por aquilo que ele certamente iria fazer. Agora ele estava sem o pai, agora ele estava sem orientação. E nós sabemos que no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, a palavra de Deus diz: sem Jesus, nada nós podemos fazer. Aleluia, glória a Deus. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Olha, sem o pai, sem os cuidados do pai, um dia termina tudo. E terminou tudo. E agora ele começa a fazer parte daqueles que não tem ninguém por ele. Porque quando termina o dinheiro, termina o tapinha nas costas. Quando termina o dinheiro, termina as amizades. Quando termina o dinheiro, termina tudo que está ao redor. E aí nós vamos descobrir quem é quem. Aquele menino, enquanto tinha dinheiro, ele tinha as amizades, ele fazia o que queria, ele comprava, podemos assim dizer, o que ele queria, inclusive amigos. Mas a hora que termina o dinheiro, ele passa a fazer parte daqueles que não tem mais ninguém por eles. Esse é o versículo 14. No versículo 15 diz a Bíblia: então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos a cuidar porcos. Nós podemos ver aquele ditado aqui: a dor ensina a gemer, né? E nós podemos entender que a sabedoria, ela acaba vindo através das dificuldades. Ele jamais pensou que cuidaria de porcos, e ele era bem criado, ele tinha todas as coisas. E agora ele começa a olhar para dentro dele mesmo. E parece que vejo que quando nós estamos na maior das dificuldades, nós começamos a olhar para dentro de nós. E aqui nós podemos entender três coisas aqui. A primeira, que quando nos deparamos com um grande problema, a primeira pergunta aparece: o que foi que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Por que tudo isso está me acontecendo? E aí vem uma segunda coisa diante dessa situação, que é a reflexão. E eu glorifico a Deus pela capacidade de refletir do ser humano. E glorifico a Deus que, na maioria das vezes, muitos têm condições de retornar, de recomeçar para a glória do Senhor. E a terceira coisa, a resposta ele encontra dentro dele. A resposta estava dentro dele. Aleluia. E aí, lá no versículo 16, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? No versículo de número 16, nós podemos ver ali o abandono, a rejeição, nós podemos ver o isolamento, e podemos também ver as várias decepções da vida, aleluia, que nós podemos até entender o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, que ele é a videira e nós somos os ramos, e que sem Jesus nada nós podemos fazer. Sem ele, nada nós podemos fazer. E agora, o menino está isolado, está decepcionado, e as decepções fazem parte da vida da gente, e eu glorifico a Deus que o cristão é acostumado com decepções, e a diferença do cristão para aquele que não é cristão é que Deus está sempre do lado, e com Jesus nós somos melhores, mais fortes, e o nome de Jesus é sempre glorificado diante das adversidades. No versículo 17, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Caiu a ficha. Quando ele olha aquele quadro, quando ele observa aquela situação, quando ele olha para dentro dele, quando ele medita, quando ele encontra a resposta, ele cai em si. Parece que vejo aqui caindo a ficha do menino. E quantos por aí
tem que dar com a cara na parede, né? Tem que sofrer as decepções da vida para cair em si. Reconhecer que a decisão foi errada. Retornar ao caminho para a glória do Senhor. Lá no versículo 18, eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. No versículo 18, nós podemos ver uma das principais virtudes daquele que quer ser vencedor: a sinceridade. É a melhor virtude diante das falhas. É ser sincero, reconhecer o seu erro, reconhecer aonde errou. Sendo sincero, caem as acusações, desaparecem as falhas, somem as culpas, e através da sinceridade vem a restauração. Aleluia. E nós podemos ver aqui no versículo 18 a quarta coisa. Ele conhecia o seu pai, e sabia que seu pai era perdoador, ele sabia que o seu pai estava esperando, ele conhecia muito bem o seu pai. E glória a Deus que a história nos mostra que o menino encontra-se com a sinceridade e reconhece as suas falhas. E lá no versículo 19, ele planeja dizer para o seu pai: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Não só ele se depara com a sinceridade, como agora também está diante dele a humildade. Se tem uma coisa que os demônios não conseguem, é com um cristão humilde e sincero na presença do Senhor. Aleluia. Lá no versículo de número 20, então levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós podemos ver para onde eu vou fugir, para onde fugirei da tua face, como diz o Salmo 139. E ele volta para o pai e o pai diz: eu já sabia, parece que vejo o pai dizendo: eu já sabia que ia dar nisso. Glória a Deus, porque você voltou. E quando o pai recebe o filho com íntima compaixão, o pai não aponta o seu pecado. O pai não diz assim: o que você fez com o dinheiro? Aonde você gastou o dinheiro? O que você andou fazendo? Não, não, não. Absolutamente não. O Senhor, o pai, não quer saber do teu passado. Ele quer te dar um futuro de vitória e ainda de salvação. Aquele pai, ele recebe o filho com íntima compaixão, sem jamais apontar o pecado. Versículo 21. O filho fala como havia planejado: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. A confissão. Primeiro, o filho se depara com a sinceridade, encontra a humildade, e agora ele confessa a sua falha perante quem ele deveria confessar, que era o seu pai, contra quem ele errou, contra quem ele pecou. Primeiro contra Deus e depois contra seu pai. No versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com ela e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Aleluia. Versículo 22, começa então a restauração após a sinceridade, após a humildade e após a confissão. Aleluia. O filho infiel aqui, agora representa, ele acaba conhecendo a fidelidade do pai. A infidelidade do filho com a fidelidade do pai. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Nós somos infiéis, mas ele permanece fiel para sempre. E tudo que Deus quer é encontrar alguém sincero e arrependido, alguém sincero, humilde e arrependido, que confesse e aceite a Jesus como seu Salvador e retorne para os caminhos do Senhor. Versículo 22, começa a restauração daquele menino. No versículo 23, trazei o bezerro gordo, matai-o, comamos e alegramo-nos.
O bezerro preparado é Jesus. Parece que vejo e passo a pensar aqui que quando o menino vai embora, o Senhor já separa o bezerro para a sua volta, numa atitude de fé, sabendo que um dia terminaria o dinheiro, sabendo que um dia terminariam as amizades, sabendo que um dia aquele filho se encontraria decepcionado com as coisas do mundo, sabendo que um dia aquele filho, em meio à sinceridade, ao arrependimento, à confissão e à humildade, retornaria, e lá estava o bezerro esperando. Aleluia! E o bezerro tipifica aqui a Jesus, para quando você voltar, tiver uma alegria nos céus. Versículo de número 24 diz a Bíblia: pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Estava morto, perdido, cansado, sujo e mal cheiroso. Estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Estava cansado, mas agora revigorado, de volta ao lar. Estava sujo, mas agora limpo. Aleluia. Estava mal cheiroso, mas agora estava restaurado para a glória do Senhor. E na presença de Deus, Deus restaura. Na presença de Deus, Deus tem alegria em ver o pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. O encontro consigo. Tudo o que Deus quer é que aqueles, e essa é a palavra de hoje, é aqueles que um dia se afastaram da presença do Senhor, um dia aqueles que conheceram o Evangelho do Senhor, volte hoje, retorne hoje. E se você conhece alguém que se afastou, você conhece alguém que está perdido, você conhece alguém pródigo, que conhecia e agora está afastado, continue orando ao Cordeiro cevado, continue orando ao Cordeiro que já está preparado, porque quando você menos esperar, as decepções farão parte da vida dele e ele retornará para os caminhos do Senhor. E o nome de Jesus mais uma vez será glorificado. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.